Muito bem, vamos falar um pouquinho de conselho tutelar. Eu acho um assunto super bacana. Do meu lado, ela que é conselheira na região da Sé, capital paulista, a nossa querida Fernanda. Nessa câmera aqui, Fernanda, boa noite. Boa noite. Prazer tê-la aqui. Prazer. Rafaele, seja bem-vinda, Rafaele. Obrigada. E olha só, será que eu esqueci o nome dela? Para ficar. Mas só foi para ela falar, né? Elisângela, belíssima Elisângela. Obrigada. Você também trabalha no centro? Sim, sou da Centro, sou da Bela Vista. Muito bem, as três bonitas. Bota as três aí Aí elas olhando para a câmera e eu olhando para. Muito bem, muito bem. Fernanda, quanto tempo você está no conselho e o que te levou ao conselho? Você é paulistana? Eu sou paulistana, estou 7 anos no conselho. O que me levou a ser conselheira tutelar foi porque eu trabalhava num SAICA com criança e adolescente, e toda vez que chegava um conselheiro para levar uma criança, né, para dar proteção, e aí todo mundo falava mal do conselheiro, então fui buscar saber quem é esse órgão que tem que dar proteção à criança, né, e todo mundo sempre crucificando, né, então isso fez me levar a ser conselheira tutelar. Então eu já estou no meu 2º mandato, né. Esse ano nós temos a reeleição e eu estou vindo para mais uma reeleição aí para continuar garantindo, porque por mais que tenha o ECA hoje, tem essa lei, mas infelizmente as nossas crianças elas não são vistas ainda como cidadãos de direitos, prioridade absoluta, né, que está lá no ECA. E a Rafaela, como é que você entrou e há quanto tempo? Eu fui conselheira de 2011 a 2016, passei 4 anos distante do conselho, em 2020 eu voltei. E estou até agora, né? E também sou pré-candidata. Estamos aí nessa briga para continuar garantindo o direito de criança e adolescente. Por quê? Porque vira É meio apaixonante. Vira uma paixão. Você acaba gostando daquele trabalho. É um trabalho duro, árduo, depende de muitas questões. A gente enfrenta muitos desafios, mas a gente está aí para isso, né? A gente já tem, assim, um chamado para isso. Vira algo que você de fato gosta e quer fazer. Elisângela, não é um trabalho muito fácil, né? Por que você entrou nessa? Eu comecei a me interessar pelo conselho tutelar porque eu trabalhava já com crianças desaparecidas, em situações de ruas. Eu vim já da Mães da Sé, que a gente trabalhava com crianças desaparecidas. Fiquei um bom tempo, depois eu comecei a trabalhar na Praça da Sé com crianças em situação de rua. Fui para a SAICA. O que é SAICA? É um serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente. Antigo é como se fosse um abrigo. De abrigo, né? Agora é SAICA. Perfeito. Aí eu fui trabalhar no SAICA, aí eu falei, vou tentar ser conselheira tutelar. E deu certo, está dando certo e vamos tentar agora o próximo ano de novo. Fernanda, você sabe que eu acho que o trabalho que vocês fazem lá é muito importante, mas deve ser muito difícil. Vocês talvez estejam no conselho tutelar mais difícil do Brasil. Eu falo para todos, né, que o conselho o conselho do centro ali, o centro em si ele já é uma escola, né, para todos os trabalhadores que passam ali pelo centro na área social, na área de garantir direito, para o conselho tutelar mais ainda, pra gente, né, porque as nossas crianças que vêm aqui para a Sé, a maioria nem são de lá da Sé mesmo, que ainda mais a nossa situação de rua, são de todos os estados, de todos os estados do Brasil, dos municípios ao redor, e eu falo assim, que o centro ele tem um atrativo muito grande para as crianças. Parece que elas se apaixonam pelo aquele centro. E no centro a facilidade de você ter tudo do bom e do ruim está ali pelo centro. Então, para a gente, conselheiros tutelares, garantir o direito das nossas crianças hoje na cidade e principalmente ali no centro de São Paulo é um desafio enorme por falta de políticas públicas, por falta de entendimento da sociedade em si também, dos nossos poderes, dos nossos legislativos também tem esse entendimento, porque o que passa para mim hoje como conselheira tutelar é como se a criança, ora ela é vista como um bebelô, ninguém pode triscar nela. E na maioria das vezes, ninguém está nem aí para ela. Eu falo que é mais fácil você desproteger uma criança hoje do que você desproteger uma criança.
Porque muitas vezes quando você vai buscar uma rede de proteção, não se tem, porque as pessoas tornam ela um bebelô que ninguém pode triscar, ninguém pode fazer nada. E também eu busco ver que está se tirando muita responsabilidade do próprio responsável, da família, aquela responsabilidade. Pode conversar entre vocês, que eu quero muito essa interação entre vocês. É propriamente da família mesmo. A gente às vezes não responsabiliza a família, às vezes a família ela se encosta mesmo em se leis. vitimiza. Isso, fala, mas eu não posso. Como se a violência resolvesse, aí o que a família vai ela falar, mas eu não posso dar um tapa nele que o conselho vai me procurar. Essas frases a gente escuta no conselho, isso é comum. E é verdade? Não é verdade, não é verdade. O conselho, esse papel de bicho-papão que a grande mídia vende do conselho, essa imagem é uma imagem que é distorção pura e que só nos atrapalha. Porque o que a gente quer, o que o conselho quer, que os conselheiros que sabem o que estão fazendo ali, o que eles querem é estar próximo dessa família para que consiga fazer com que a rede socioassistencial faça esse atendimento, que faça um acompanhamento, que de fato consiga atender a família dentro das necessidades dela. Exatamente, trazer ela para o conselho. Dentro dessas necessidades dela. Então, às vezes, esse papel de bicho-papão, às vezes a mãe chega lá no conselho desesperada. Porque já acha isso. Né? Nos acompanhando o nosso programa, o grande empresário Marcelo Lousada, Celso Pinheiro, lá dos Pimenta, e o Luiz Celso Santana também nos acompanhando. Ô Elisângela, às vezes me dá a impressão que a realidade que vocês vivem lá, que vocês acompanham de perto com aquela criançada, me parece que é um outro universo, que a pessoa, às vezes, ela quer dar opinião baseada no mundo dela, né? No meu mundo aqui em Guarulhos, no Bom Clima, é uma coisa, lá na Sé é outra, né, Elisângela? É uma coisa, é um outro mundo. A Sé é totalmente diferente da Bela Vista, né? Assim, ainda, a gente da Bela Vista se sente ainda um pouco privilegiada. Mas é ali. Mas só uma sensação. Ela é no Bela Vista, lá no Bexiga. No Bexiga. Né? Isso. E os mesmos meninos que ficam na Sé, eles vêm para Bela Vista. E a Paulista é nossa e a gente acaba atendendo do mesmo jeito. Ali o pensamento da criança é diferente, o mundo ali é uma outra coisa diferente de um outro bairro da cidade, não? O mundo que eles vivem. Envolvido com droga, envolvido com pequenos furtos. Sim, eu torno a dizer também que na rua, e muitas vezes o pessoal dos serviços fica braba comigo, mas eu falo assim, aqueles pais de rua, aquelas mães de rua, elas são mais atrativas para as crianças que estão ali do que muitas vezes a família, do que o próprio serviço. E uma família, quando ela chega no conselho, é que ela já está com seus direitos todos violados. Exato. E ela acaba violando o direito dos seus filhos. E o próprio adolescente, a própria criança e adolescente, quando ele se envolve lá com a questão de drogadição, ele já está violando seu próprio direito. E essa questão na região central é complicada por causa do acesso, né? Tem essa facilidade no acesso dessas drogas populares mesmo, né? Os meninos, eles têm esse acesso lá, essas crianças e adolescentes têm esse acesso lá na região central que faz eles permanecer em situação de rua. São muitas crianças, vocês têm ideia? Olha, eu posso dizer... A rotatividade é grande, sim, né? Eu posso dizer para vocês que foi no meio da pandemia, tem as nossas CEAs, né? E teve uma época que eles começaram, as fichas que eles faziam das crianças em situação de rua, então eles começaram a captar essas fichas e começou a entregar no conselho. Eu lembro que na primeira vez os conselheiros falaram, não vamos pegar. E eu falei, não, vamos pegar. Deixa. Então, vocês podem colocar que toda vez que chegar essa ficha, dá para mim. Então, eu fui fazer uma contagem. Hoje, eu tenho uma pasta que eu tô lá, que eu não parei de alimentar, porque hoje nós temos os serviços mais atuantes, porque a gente vai lá e fica cobrando. Eu sou uma conselheira que eu tô em tudo quanto é reunião, e falou de sessão de rua para mim, de criança e adolescente. Eu falo que no centro de São Paulo não era para ter criança. E as pessoas falam, como não era? Não era para ter criança no centro de São Paulo, na rua. Porque serviços lá nós temos. E tem como fazer, mas eu falo que São Paulo, assim, ó, a criança de Guarulhos, quando vai para São Paulo, tá lá em São Paulo, aí fica lá em São Paulo. Mas se tiver uma criança de São Paulo aqui, rapidinho eles fazem com que a criança volta para São Paulo. Uhum. Em qualquer município, surgiu uma criança de São Paulo, todos eles levam de volta para São Paulo. Mas quando as crianças chegam lá na nossa cidade, ainda mais no centro, elas perpetuam lá. Elas ficam lá.
E eu não entendo por que elas ficam lá. É isso que eu falo. Então, a última vez que eu fiz uma contagem só no distrito da Sé, porque lá no centro somos divididos nós temos 8 distritos no centro, 2 conselhos tutelares, o da Bela Vista, né, que é a Rafa e a Elisângela, e o nosso da Sé. Então, só na Sé que eu captei de crianças que transitavam só ali na região da Sé. 350 crianças até a última vez. E assim, eu pego a pasta e falo, ó, tá vendo a ficha? Então, toda vez quando alguém me liga lá no conselho e fala, olha, Rafael, por exemplo, Rafael tá aqui. Aí eu vou lá naquela pasta e falo, como que o Rafael falou aí? Ah, ele falou que a mãe dele é essa, que o pai, o nome é desse. Porque eu falo que a criança, quando também ela tá nessa tentativa de rua, que ela não quer ser encontrada, então ela muda os seus dados. Ela muda a data de nascimento, ela muda o nome do pai. Uma coisa que ela quase não muda, que fica, é o nome da mãe, por incrível que pareça. O nome da mãe, ele sempre permanece o mesmo. Às vezes ele só muda de Silvia para Souza, mas vai. Então, quando eu fiz essa pasta, então, para nós, assim, para mim, lá ficou mais fácil ainda de fazer o encontro dessas crianças. E também a gente percebeu que, ultimamente, que a gente tem um grupo do WhatsApp só dos conselheiros tutelares, porque eu falo para vocês, depois das 21 horas, naquele centro, não tem mais serviços para atendimento às crianças e o adolescente, e aonde eles rebatem no Conselho Tutelação, muito vulnerável. Eles batem no Conselho Tutelar, na PM e na GCM. Então, são esses órgãos que eles procuram hoje, que eles têm como atendimento depois das 21 horas. E aí a gente vai ver. Então, quando a gente ainda consegue encontrar uma mãe nesse horário, ter um contato, porque eles passaram o telefone, a gente ainda vai para casa. E quando a gente não consegue, o que só para as crianças é o problema. Você conseguiu fazer um fichamento deles, um cadastramento, né? Um cadastro de... Sim, mas por conta própria, viu? Não tive suporte. Foi porque eu tive aquele olhar da proteção mesmo. Saber que ele é um cidadão de direito, então eu tenho esse olhar. A gente tem esse olhar como os conselheiros, né? Porque, na verdade, essa relação que a Fernanda está falando, serviço especializado em abordagem social, ele trazia essa ficha, né? Eles pararam de fazer isso. Eles traziam essa ficha. O que ela fez foi organizar para que quando voltasse para ela, porque sempre volta, porque, como ela disse, na madrugada eu só tenho o conselho tutelar. Não existem os serviços. Né? À noite não tem um serviço para atender aquela criança e adolescente. Ou é delegacia, né? E a gente tem uma questão altíssima de ato infracional na região central. Na região central não dá mais hoje, né? Ou é situação de rua. A criança é criança até que idade? Até os 12. Até os 12. Então vocês tratam até os 12 ou até os 17? Não, até os 17 e 11 meses. Isso, e 29 17 já é um homem, principalmente se for criado na rua. Mas aí a gente tem que fazer nosso trabalho. Mas e tem os mesmos direitos, né? Que a criança e o adolescente, tem né? essa visão, né? Porque mesmo um adolescente de 17 anos, às vezes ele não tem a formação de um homem, né? Não. Realmente, Ele é um adolescente. Olha, nós estamos com o Abdo Maslum aqui, grande secretário de Direitos Humanos. Ele vai entrar no segundo bloco, né? Porque são assuntos diferentes. Eu queria até colocar junto aqui, porque o Abdo é um grande humanista, um cara que entende muito das coisas, né? Mas o assunto realmente é que está muito interessante. Provavelmente vamos fazer só meia hora aqui com elas, mas eu gostaria que elas voltassem aqui. A Elisângela, ela tem uma experiência muito legal, que ela trabalhou ali na Cracolândia. Exatamente. Isso aí eu queria muito que você contasse para os nossos telespectadores. Olhando para mim, que ela estava super nervosa. Me conte. Eu trabalhei Como foi isso? Foi muito gostoso. Eu gostava de fazer esse papel. De trabalhar quando a gente chegava, os adolescentes. Olha a tia loira chegando ali. Não, você não quer não, eu quero aquela tia ali. Aí a gente fazia. Eles têm esse carinho, né? Que essa coisa É meio bom, da criança, né? é bom. Trabalhei no pátio do colégio também bastante. A gente levava ele para tomar banho, fazíamos nosso serviço de levar eles fazer higiene. Às vezes eu já levei até pro AMA, quando estava com febre. Assim, foi muito gratificante. Aprendi muita coisa com eles. Foi muito importante para mim mesmo também. Muita criança na droga lá? Muito, todos eles. Deve dar uma dor no coração quando você vê isso. Eles falavam, tia, eu não quero mais essa cola, você pode jogar fora para mim? Várias vezes aconteceu isso comigo, várias. Nossa senhora, é uma coisa absurda. É absurda. Né? Eu acho que seria interessante ter algum órgão 24 horas, não, Rafael? Que até 9 horas é muito pouco. Precisa. A gente agora, é muito recente isso, é do final do ano para cá, a gente tem lá os centros de referência da criança do adolescente, Isso. mas eles recebem criança e adolescente somente até as 19 horas. E aí o que faz, né? Depois das 19 horas só sobra o conselho tutelar
E assim, nem tudo é questão de acolhimento. E tem vocês muito têm trabalho para as fazer. ferramentas apropriadas? Não temos. Na verdade, assim, a própria estrutura dos conselhos tutelados deixa a desejar. Tem conselho alagando, Temos estruturas, na tem verdade. internet muito falha e assim, tudo que a gente faz hoje, por conta da tecnologia, você precisa de um computador e uma internet funcionando. No mínimo, né? Mas não funciona com decência, né? Às vezes para enviar um documento você fica um tempão nessa guerra. E às vezes não é só isso, né? É estrutura básica e estrutura humana também. Porque você precisa ali de um administrativo, não tem. E várias outras coisas assim que na verdade, a falta de políticas públicas ela já dificulta todo o nosso trabalho. E ainda essa questão de estrutura, aí abala até o emocional do conselheiro, né? Que você chegar lá, você já tem que lidar com toda a frustração de você ver que você não é um super-herói, que você vai alcançar tudo aquilo que você quer. Por conta da questão de políticas públicas. E ainda a estrutura precária, isso aí... Uma falta de formação, então, para entender aquele papel nosso também, isso faz uma falta. Sim. Isso faz é uma falta grande, aquilo que a gente estava falando no intervalo, Os né? serviços entenderem qual é o papel do Conselho tutelar, porque a gente é visto como um órgão repressor. Exato. A criança não vai para a escola, aí eles vão lá no ECO, olha qual é a lei, vamos mandar lá para o conselho através da lei assim, mas na hora de garantir a vaga daquela criança, eu dou um exemplo para vocês. A criança, por uma especificidade, hoje está com a avó. Então a avó vai lá na escola, né, por alguma coisa na família, aquela avó falou, olha, não tenho uma guarda, mas eu vou dar proteção ao meu neto, porque o meu filho está desprotegendo. Então, assim, tá lá no ECA, né, no artigo 4, primeiro a família, depois a comunidade, por último a gente busca o Estado, né, para dar proteção à criança. Então vamos lá, e a mãe não tá dando conta, um pai, aquela avó pega aquela criança. Aí vai lá na escola buscar uma vaga, vai lá no conselho tutelar, pegar um termo. Hoje, exatamente. Não precisa, não é para ir no conselho tutelar pegar um termo. A escola tem que dar proteção, a proteção é a educação àquela criança. Matricula aquela criança. A escola tem que orientar, saber orientar aquela avó, saber perguntar para aquela avó por que aquela criança naquele momento, é uma guarda que vai precisar, ir para uma defensoria, se ela não pode constituir um advogado, vai da defensoria buscar essa guarda. Ou então ela fala, não, mas a minha filha está presente, só não veio agora. Mas se precisar assinar um documento, eu trago minha filha. Porque muitas vezes chega a avó lá e eu falo assim, essa mãe existe, esse pai existe, existe. Mas nesse momento ele não quer fazer esse papel. A senhora busca a vaga, mas na hora de assinar, a senhora chama ela. Não tira também o papel da sua filha de ser mãe ou o papel do seu filho de ser pai. Eles têm que participar da vida da criança. A senhora está cuidando e está fazendo um ótimo papel, que é o mais difícil, né? Pegar para criar, que eu falo. Mas eles estão é a responsabilidade social dela, daquela avó. Então a sociedade também não entende. Aí tira, aí tudo é o conselho para vocês verem. Hoje nós sempre vivemos numa sociedade machista. Tem pai que às vezes está separado por um determinado tempo, aquela mãe também não está dando conta, aí ele aparece no cenário e vai querer garantir o direito do filho, porque a mãe não está levando para a escola e o menino perdeu a vaga, aí ele vai tentar fazer a renovação dessa vaga. Aí a escola manda ele também para buscar um termo de responsabilidade. Não entende que ele é pai, porque também na sociedade tem pessoas que entendem que a mãe é 99% a responsável e o pai é 1% não. Até porque toda história tem um contexto, né? Toda história tem um contexto e o conselho em si ele precisa fazer essa leitura, né? A gente acho que agora diminuiu, mas a gente já se deparou muito com a questão da mãe deixar os filhos para ir trabalhar. E aí é vista como negligência. Isso. E como é que a gente trata isso? Porque assim, se não existe ali um serviço de contraturno para deixar essas crianças para ir trabalhar e para depois as crianças irem para a escola, como é que a gente faz? E como é que ela garante o sustento da família dela? Como é que ela garante o alimento daquela criança? Então tem toda essa questão. O conselheiro em si, ele precisa fazer uma leitura para que ele faça os encaminhamentos, para que a rede atenda essa família, para sanar essa violação de direito, né? E não para fazer a leitura do julgamento da família, da mãe, e assim vai. Acabou nosso tempo. Olha só que papo maravilhoso. A Elisângela. Graças a Deus. A Elisângela, pelo amor de Deus. Suspirou que foi. Maravilhosa. Você aqui, belíssima. Obrigada. A criançada já viu de longe, assim, se gosta dela, deve ser muito carinhosa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada. Rafaele, obrigado por ter Obrigada. aceito o nosso convite. O Um tempo prazer, foi muito curto, obrigada. mas vamos chamar aqui mais vezes. Se Tá você puder ótimo. vir, vai ser um Com prazer. certeza. Fernanda, obrigado. Obrigada. Eu Posso acho- dar um recadinho para os papais, Todos, para as mamães? todos. Papais, mamães responsáveis, sociedade, vamos ouvir nossas crianças. Vamos dar ouvido para eles, é muito importante. Quando a gente ouve uma criança, ouve um adolescente, a gente consegue dar proteção para eles. Eu Exato. falo que uma criança protegida é um adulto seguro. Exato. Exatamente. Tratar como sujeito de direito. Ele é um cidadão de direitos e que tem a prioridade absoluta. Então, dê ouvido aos seus filhos, dê ouvido a uma criança, no seu papel que você trabalha com criança e adolescente, dê ouvido para eles, sociedade, que vocês vão entender e vão ver que eles apenas querem ser crianças e adolescentes. E que somos os adultos, né, que sanamos isso e tiramos essa adolescência, essa criança, né, tornando eles um adulto que eles não são.